Buenas, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Lei. Eu, como sempre, estou aqui com meus amigos e sócios, José Paulo Lorenzi Júnior, Luiz Henrique Fornari. Boa tarde, Lorenzi. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, Luiz Henrique. A todos de casa que estão nos ouvindo. Boa tarde, pessoal. Um agradecimento aqui aos nossos amigos Lorenzi e Chiqueleiro. Hoje eu vou falar só isso, porque no último eu me embananei, né? E é o nosso convidado de hoje, Márcio. Hoje nós vamos falar de um tema que vem ganhando cada vez mais espaço entre empresários, entre famílias estruturadas e profissionais que buscam segurança jurídica e uma eficiência patrimonial, que é a holding familiar. Num cenário de incertezas econômicas, de alta carga tributária, de disputas sucessórias cada vez mais complexas, entender como funciona a holding é fundamental. Ela não é apenas um instrumento de organização societária, mas ela é sim uma ferramenta estratégica de planejamento patrimonial. E para falar sobre isso, hoje nós temos um convidado especial que é advogado especialista em planejamento patrimonial da família, é integrante da maior comunidade de planejamento patrimonial da família do país, o time Holding Brasil. Formou-se na Faculdade de Direito na UBRA em 2008, advogado desde 2010, pós-graduado em Direito Previdenciário e especialista em planejamento patrimonial desde 2021. Estou falando de Márcio César Esquil. Boa tarde, meu amigo Márcio. Seja bem-vindo ao Café com Lei. Boa tarde, Chiqueleiro. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Primeiro, deixar registrada minha satisfação aqui da participação desse programa do Café com Lei. Boa tarde ao nosso amigo Fornari, ao Lorenzi, e espero aqui suprir os interesses de todos os ouvintes aqui sobre planejamento patrimonial da família. Não tenho dúvida, vai ser um programa muito interessante, muito legal. O pessoal que está em casa, fiquem ligados que hoje nós vamos tratar... Vamos explicar o que é holding, mas nós também vamos falar de estratégias, de vantagens, vamos falar de desafios, por onde começar. O programa está sensacional e ele vem com o apoio de 201 Oficina, 3E Engenharia, Barbearia Pilco, LC Contabilidade, Bombas Diesel Sarandi, Merak, Estampe Personalizados, Home Care, Pulsar Life, Calink Isabel Lorenzi, Terapias Naturais e Foco Investimentos. Vamos lá então. Meu amigo Márcio, vamos para iniciar a conversa. O que é uma holding familiar? Então, meu amigo Chiqueleiro, é o seguinte. Holding familiar é uma estrutura jurídica onde as pessoas elas levam o patrimônio da pessoa física para uma instituição, uma pessoa jurídica, um CNPJ, onde está institucionalizado o patrimônio a fins de economizar tributos, organizar a sucessão e até mesmo evitar conflitos familiares. Certo, mas e hoje, por que o pessoal tem tanta dúvida assim sobre a holding? Qual é que é a dificuldade que o pessoal tem? Por exemplo, a holding é num escritório de contabilidade que o pessoal faz? Como é que faz? O que o advogado faz? Como é que se consegue se montar essa holding? Olha só, a holding, eu acho que essa dúvida maior que ela existe é em razão de não existir uma lei no Brasil que fale sobre a constituição da holding. Hoje a holding ela é utilizada por analogia à lei da sociedade anônima, que garante a constituição de um sistema de planejamento patrimonial usando da sociedade anônima ou da sociedade limitada. Isso é totalmente pacífico dentro da legislação, utilizando por analogia, como eu falei, a lei da sociedade anônima. Então essa é uma das grandes dúvidas. Não existe uma lei específica falando da holding. Por exemplo, o próprio nome holding, ele deriva de um verbo em inglês, que é segurar, é proteger, no sentido real da palavra de proteger o patrimônio, né? Então lá nos Estados Unidos isso é muito normal. Na Europa é normal ter o que chamam de trust, enfim, tem outras denominações, às vezes os planejamentos patrimoniais lá no exterior, mas tudo é um método, uma forma de holding. Mas e como que a holding ela se diferencia de uma empresa comum? Tá, vamos falar aqui comparando com... Eu acredito que todo mundo gosta de futebol, né?
Vamos dizer que a holding, a empresa comum, ela é um time de futebol que está ali jogando, está exercendo a atividade, ou seja, está obtendo o lucro para a família, obtendo o lucro para as pessoas, para as gerações, enfim, para manter aquela rentabilidade. Enquanto que a holding seria o dono do time. É aquela empresa que só administra. Ela tem o controle sobre as outras atividades, as outras empresas, o patrimônio, enfim, sobre tudo que a família quiser levar para dentro do sistema de planejamento. Márcio, mas explica para o pessoal que está em casa, para quem que se aplica a holding? É só para grandes patrimônios ou para o pequeno também é válido? Como é que funciona essa questão? Para quem que se aplica a holding? Olha só, hoje o planejamento patrimonial ele está disponível para qualquer pessoa e a holding familiar é um dos instrumentos do planejamento patrimonial que pode ser aplicado para qualquer família. Por que a gente fala que qualquer família pode se beneficiar da holding? Claro, quem tem um patrimônio maior tem benefícios maiores, porque a economia tributária é maior. Para quem tem um patrimônio menor, a holding pode ser aplicada para a economia do imposto do ITCD ou para a organização do patrimônio, para determinar quem vai gerir esse patrimônio, para evitar confusão familiar entre os familiares, né, entre os filhos. Às vezes o patriarca sabe que vai ter confusão quando for posto em inventário o patrimônio. Então, através de um planejamento patrimonial da holding familiar, é possível evitar esses atritos, essas confusões entre os herdeiros. E posso dizer que em 3 gerações, o patrimônio ele se desfaz. A família, ela perde o patrimônio em 3 gerações se ela for levado para o processo de inventário. Se ela tiver que passar pelo processo de inventário, em 3 gerações, eu arrisco dizer que pode terminar de dilapidar todo o patrimônio de uma família. Por que, Márcio, que o patrimônio ele pode se esvair em 3 gerações? Por causa do imposto, dos gastos? Explica por quê. Hoje, Lorenzi, se a gente for levar em consideração os custos do processo de inventário, só o Estado, na tributação atual, o Rio Grande do Sul cobra 6% de imposto no inventário. Se a gente for levar em consideração a tabela da OAB, ela exige mais 6% de custos e honorários do advogado. Foi 12. Pode ser 12 se tiver litígio. Então, a nossa carga aqui já chegou a 18. Nós temos ainda as custas judiciais, temos as custas de tabelionato, se for o caso, registro de imóveis. E se a pessoa precisar fazer a venda de um imóvel, ainda tem o ganho de capital. Então, e o deságio, né? A pessoa vai vender um imóvel que está pendente de regularização, o comprador vai pagar menos por isso. Automaticamente, aí já se vai um corretor de imóveis, já vai um custo de algumas outras eventualidades que acontecem no decorrer, regularização do imóvel, às vezes se for um imóvel rural, precisa fazer um georreferenciamento. Nesse caminho, até 40%, arrisco dizer que mais de 40% do patrimônio é perdido em um único inventário. Nós tivermos aí 2 gerações acontecendo isso, já foi 80% do patrimônio. Então, na 3ª geração vai ficar devendo. Interessante. Então, a gente pode falar que a redução de custos tributários é uma das principais vantagens da holding. É uma das principais vantagens, mas não a única. Porque ainda tem aquela questão de você deixar tudo organizado dentro de um contrato social e esse contrato já estabelecer também, vinculado a um acordo de sócios, como que será exercida a atividade dessa empresa, dessa pessoa jurídica, dessa holding. Como que vai ser feita a sucessão, quem vai ficar com o quê. E isso evita que os filhos venham a discutir no futuro sobre a definição de onde vai ser de quem, o que vai ser de qual, enfim. Finaliza também essa questão de atritos. Eu acredito que a maior ilusão que você tem, nesse caso, é achar que holding é só para milionário. A holding é para pessoas que também tenham apenas, né, o pouco patrimônio. Porque nesse exemplo que o Márcio nos deu, mesmo tendo pouco patrimônio, é vantagem fazer uma holding. É vantagem constituir uma empresa nesse sentido, né, Márcio? Exatamente. E, inclusive, a gente costuma apresentar que, claro, não existe uma receita de bolo, não tem como a gente dizer que toda família vai ter essa mesma porcentagem de lucro, mas a gente tem famílias que têm de 70% até 98% da economia na constituição do sistema de holding familiar em relação ao processo de inventário. Fora que o processo de inventário, se for judicial, ele é muito demorado, né, Márcio? Como todo processo judicial. Ainda mais se vai ter litígio, né?
Exatamente. Inclusive, a gente tem inventários aí em tabelionato, né, em administrativos, e eles não terminam dentro de um ano. Às vezes levam 2 anos. E se for judicial, pode demorar 15, 20 anos, né? Eu já atuei em processo judicial que levou 15 anos. Né? E só terminou porque teve acordo, porque ainda tinha litígio quando ele estava tramitando. E a holding, Márcio, ela é um trem relativamente novo, né? Porque, que pese a gente já não é mais tão novinho assim, na faculdade a gente nem viu isso aí. Nós, pelo menos, né? A nossa geração aqui, tu com todo respeito, é um pouquinho mais velho que nós. E existe uma resistência ainda do pessoal por ser algo relativamente novo. E eu acredito que o pessoal fica meio resistente ainda, ou já se desmistificou isso aí. Eu acho que o pessoal tem medo, sabe por quê, Márcio e Fornari? Porque eles tiram o patrimônio que é propriedade deles, da pessoa física, e colocam para dentro de uma empresa. Então eles têm aquela falsa ideia de que o patrimônio não é mais deles. O patrimônio não é mais meu, pessoa física, Lorenzi. Agora é de uma empresa. Então é por isso que as pessoas têm medo. Exatamente. O que acontece, Fornari? A lei que define a aplicação da holding no Brasil, ela existe desde 1976. A gente tem um exemplo aí do Roberto Marinho. O cara era do meio empresarial, né? Uhum. Ele constituiu uma holding quando gerou o Grupo Globo. Hoje a Globo tem diversos negócios, não é só televisão, né? Em contrapartida, nós tivemos o Chico Anísio. O cara muito inteligente, teve lá nem sei quantos como é que chama? Personagens, né? Sim, sim. Teve muitas personagens feitas por ele, mas o cara não era do meio empresarial. Ele não constituiu o hold. Ele deixou um testamento. E a família dele começou a brigar e até hoje não se terminou o processo de inventário do Chico Que Anísio. barbaridade. Então, hoje, é como o Lorenzi falou. As pessoas, elas têm medo, talvez, por desconhecimento, de tirar o patrimônio da pessoa física e levar para uma pessoa jurídica. Elas não têm noção que elas vão continuar administrando aquela pessoa jurídica. Muito embora o patriarca coloque o patrimônio no CNPJ, ele vai continuar gerindo aquele CNPJ. Ele vai ser o proprietário daquilo, mesmo tendo passado já os poderes para os filhos. Quando ele vier a faltar, o filho assume o comando. Então, é algo que as pessoas, elas não têm conhecimento. E aquela crença de que advogado custa caro, que é difícil a gente chegar lá e ter essas informações. Então, hoje com a internet está facilitando muito. Que Então, bom. A internet é o que está tornando popular a holding hoje. Eu não lembro vocês, mas eu na faculdade eu nem ouvi falar disso. Não, eu não lembro de ter Não, Não sei se vocês visto têm isso. acordo. Até porque, se a gente for levar em consideração o ITCD há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, ele não impactava tanto a herança quanto impacta hoje. Não era tão caro se fazer um inventário quanto é hoje. Então o pessoal não se preocupava, né? Exatamente, não Deixa. tinha essa Quando preocupação. morrer, vou resolver. Exatamente. Pessoal, eu tô tomando um café aqui. Muito bom. Pegou aonde, Japão? Ah, lá, esse aqui é lá do Merak, né? Nosso parceiro aqui, já não é de hoje, o melhor café de Sarandi, não tenha dúvida. Inclusive, me serve uma xícara aí, por favor. Serve. Seu Márcio, quer um cafezinho também? Sei. Esse aqui, um abraço lá pro João, lá do Merak Café. Se eu for digno de um café, eu quero, por favor, Obrigado. também. Com certeza. Um café do Merak não se recusa jamais. Por favor, Márcio. E um cafezinho aqui. E enquanto isso, pode chamar mais um apoiador nosso, né, Dr. Lorenzi? Vou chamar um apoiador muito importante, que também não é de hoje. É a Bombas Diesel Sarandi, localizada na BR 386, quilômetro 131, número 70. Especializada em bicos injetores, bombas e injetoras também. Grande abraço lá para os amigos de sobrenome Jungs, né? O Jardel, o Jonas e o Alemão. Obrigado pela parceria, pessoal. Inclusive, eu vou aproveitar, esse tá fora do script, tá? Queria mandar um abraço especial pro Jonas, que virou papai recentemente, tá? Ó, nosso amigo João. Parabéns, Jô. Ali é uma Parabéns. empresa familiar, tá aí uma pra fazer holding. É uma empresa familiar Sólida, bem estruturada, Bem e que estruturada. merece um planejamento patrimonial. e agora tem um netinho aí, né? O alemão tem um netinho, o Jô tem um filho e o Del tem uma sobrinha agora. As horas. Um abraço aí pra família Jungs. E pessoal, voltando então, nós falamos de alguns benefícios, né? Redução de custos tributários, falamos na redução também de conflitos familiares a respeito da sucessão
Mas também, outro aspecto importante da holding é a proteção do patrimônio, né, seu Márcio? A gente consegue, com a holding, trazer uma segurança contra bloqueios judiciais. Explica melhor essa questão pro pessoal. Exatamente. A holding, ela traz uma camada de proteção muito forte em relação ao patrimônio quando se trata de bloqueio de bens, a dívida de uma atividade empresarial, por exemplo. Se essa empresa, uma empresa que exerce atividade, ela acaba respondendo um processo, seja por uma ação indenizatória, uma responsabilidade trabalhista, ela pode ter esse patrimônio, desde que seja constituído de forma lícita o planejamento, pode ter esse patrimônio protegido. Porque existem camadas de proteção dentro da holding. A empresa que está lá com o patrimônio, ela não tem vínculo relacionado diretamente com a atividade. E acaba sendo, muitas pessoas falam em blindagem patrimonial, eu acredito que não é blindagem, mas sim uma proteção importante para o planejamento patrimonial também dos empresários. Até porque a blindagem, ela não é absoluta, né? E não é porque o pessoal vai fazer uma holding para maquiar algum negócio ilícito ou para esconder patrimônio. A finalidade da holding não é essa. Até porque eu acho que se fosse esse o intuito, ela nem passaria, né? Não sei se é esse o termo que se usa, mas nem... É muito fácil a desconstituição de um sistema quando ele é feito para fraudular, com finalidade fraudulenta, né? Então a gente não vende essa mercadoria, esse sistema, né? E para causar algo obscuro para a família. A gente tenta da melhor forma entregar um trabalho que entregue a proteção, mas sempre orientando para que, se existir a dívida anterior, esse patrimônio não vai ser protegido. A gente tem que constituir o sistema agora, enquanto está tudo limpo, tudo tranquilo, e aí constitui o sistema, a dívida ela não pode ser criada, né? Algo que seja planejado. Aí a gente já não tem mais a boa-fé objetiva do negócio. A gente tem que ter a boa-fé do sistema todo para ele entregar essa proteção. Se não, caso contrário, vai ter a descaracterização da holding, né? E aí, aquele patrimônio, a blindagem não vai existir, né? Vai ser descaracterizada a pessoa jurídica, né? Exato, por isso que não se fala em blindagem, mas sim em proteção. Isso, né, Márcio? Isso mesmo, a proteção do sistema, ele traz uma proteção muito grande, sim. Mas essa blindagem que o pessoal vende, eu não costumo oferecer, né? Isso não. Sim. Inclusive, falando então de estratégias jurídicas, como é que funciona? Explica pro pessoal, né? Como é que funciona a primeira abordagem com a família? Quais são as estratégias jurídicas utilizadas pelos advogados nessas estruturas? Olha só, hoje a gente costuma trabalhar com duas formas de abordagem primeiro. A sessão de viabilidade é onde a pessoa vem, ela abre o mapa da família, né? Ela entrega quem são os componentes da família, é o primeiro momento que a gente saber, a gente vai fazer muitas perguntas, conhecer o patrimônio e com isso, com essas informações, você parte para um croquis estrutural onde vai estar lá embutido todos os custos que a família vai ter para constituir o sistema, quanto ela gastaria para executar e manter esse sistema ativo. E isso já entrega também um mapa comparativo de qual é o custo em relação ao inventário, à doação, ao testamento. Todos esses métodos de planejamento patrimonial, eles são comparados com a holding, e a família vai poder escolher o que me agrada melhor é esse, ou aquele outro, e aí sim contratar, sabendo quanto vai custar todo o projeto para ela. Márcio, na prática, de todos os casos que tu já fez, eu sei que foram muitos. Teve algum episódio que tu fez esse planejamento, esse comparativo entre holding e um testamento, um inventário, e não foi mais benéfico a holding? Teve situações em que houve diferença de valores, mas a família não teve o interesse em evoluir com a holding. Isso já aconteceu, mas não por não entregar a vantagem financeira. A vantagem financeira sempre existe na holding. Sempre existe. Sempre 100% existe. dos casos é vantagem, tem uma economia, é melhor para a família. Sempre. Todos os casos que eu atendi até hoje têm essa vantagem. Agora, não é vantagem para aquela família que não se preocupa com o filho, que não tem aquela preocupação em passar o patrimônio para o filho. Por isso que a gente fala em planejamento. Exatamente. Outra coisa muito importante também é o cuidado com a saúde de quem a gente ama.
E a Home Care Pulsar Life, ela entende muito disso. É excelência em cuidado domiciliar, com humanidade em cada gesto. Home Care Pulsar Life atende planos de saúde e convênio também pelo SUS. Cuidadores, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Entre em contato. Home Care Pulsar Life. Márcio, mais uma coisa. Sobre holding. Às vezes a gente ouve a expressão holding patrimonial, holding rural, holding administrativo, tipos de holding. Fala um pouco sobre isso e esclarece para nós qual é que é a diferença de uma para outra, se é que tem diferença. Olha só, a holding, na verdade, as pessoas, né, os profissionais criaram apelidos para holding familiar, usando como holding rural, holding empresarial, holding mista. A mista quando tem duas atividades lá, que é a urbana e a rural, ou então só proteção do patrimônio. Então, geralmente, esse nome ele é voltado para a atividade do que está sendo exercido com a empresa, com a pessoa jurídica que detém os bens. Mas a denominação em si ela não é o mais importante. O mais importante é o que é feito dentro da holding, como ela é planejada e organizada. Então, por exemplo, uma holding rural, na verdade, é porque o negócio talvez é uma família do agronegócio, então a holding rural porque está relacionada a isso. Mas não que vá mudar a forma não é isso, é só como vai ser estruturado o negócio. Exatamente. Tem algumas leis específicas, né? Por exemplo, no meio rural a gente tem vantagens em algumas tributações, né? Por exemplo, exercício de atividade de plantio de soja em milho, tem algumas vantagens pelo CNPJ. Aí tem outros recursos que são vantagens pela pessoa física. Então se usam de legislações específicas que não é voltada só para holding, mas sim para pessoa jurídica, que a gente pode atribuir dentro da... Aí fala uma holding empresarial. A holding empresarial não vai se utilizar dessas vantagens, né? Mas está à disposição a legislação específica do caso. E aí o que você fala? Holding rural, porque está se usando aquelas legislações. Deixa eu te perguntar uma coisa, Márcio. Por exemplo, assim, ó. Implementamos a holding na minha família, tá? Aí meu pai vai lá e resolve comprar um carro novo. Ele já consegue comprar nesse CNPJ da holding ou ele tem que primeiro comprar no CPF dele para depois passar para dentro da holding? É uma excelente pergunta, Fornari. O que acontece? Quando a pessoa constitui o sistema, tem que estar sempre em contato com o profissional ou já ter essa informação pré-estabelecida. A aquisição do patrimônio é muito interessante, principalmente se for imóvel, que seja feita pela própria holding, para fins de economia do ITBI, por exemplo. Sim. Você está economizando, você está adquirindo um novo bem, você integraliza o valor na pessoa jurídica, na holding, e a holding vai adquirir esse bem. Aí ela já vai entrar como proprietária do bem, independente da destinação desse imóvel, desse bem, né? No teu caso, um carro. Eu usei né? o carro como exemplo porque foi o primeiro que me veio na cabeça, né? Isso. Mas se fosse um imóvel, por exemplo, esse imóvel existem diversas regras para essa incorporação que a gente fala, né? A integralização do patrimônio na pessoa jurídica. Então, para integralizar esse patrimônio, quando é imóvel, se ele for destinado para locação, é exigido o pagamento do ITBI. O ITBI ele tem uma imunidade constitucional, né? Quando tu integraliza o teu bem dentro de uma pessoa jurídica, tu tem direito a essa imunidade. Se ele for destinado para fins de locação ou atividade imobiliária, compra e venda, enfim, ele precisa ter o recolhimento do ITBI. Então não goza da vantagem dessa imunidade. Se você fizer isso pela holding direto, a aquisição desse imóvel, você vai pagar o ITBI, você pode usar ele como ele bem entender. Se resolver vender em 30 dias, você vai ter uma vantagem já pelo sistema. Mais um benefício da holding. Márcio, e dentro da holding, existe usufruto? Sim, é feita a doação das cotas, né? Quando a gente constitui o sistema, a gente faz doação das cotas para os herdeiros com reserva de usufruto e cláusulas protetivas. Essas cláusulas garantem que o patriarca vai continuar na gestão dos bens, mesmo que o filho venha a contrair casamento, dívidas que ele venha a sofrer aí por qualquer motivo, né? Desde que não seja má fé, como a gente já mencionou. Sim. Ele pode dispor desse patrimônio, o pai ainda pode dispor do patrimônio, se o filho vier a faltar antes que o pai também, ele pode puxar esse patrimônio de volta para a pessoa física ou para o próprio CNPJ, né? O CNPJ. Isso aí tem um nome bonito, né? Como é que é o nome desse troço aí quando puxa? Golden Share. A Golden Share, Nossa, isso. assim, né? Ele continua com o poder dessa cláusula, né? Golden Share. Aí tem outras cláusulas, por exemplo, call option, né? São... geralmente essas cláusulas usam nome estrangeiro, né? Nome em inglês.
E essas cláusulas, elas trazem uma proteção muito grande dentro do sistema, porque o pai continua gerindo todo o patrimônio, embora já tenha feito o usufruto, a doação com reserva de usufruto. Né? Mesmo que ele não tivesse o usufruto, ele consegue continuar governando todo o patrimônio. E eu ouvi falar uma vez, não sei se é verdade, e vou te pedir agora, porque eu tenho certeza que tu sabe. O pai fez a doação ali das cotas dentro da holding para os seus filhos. Mas os filhos ainda não são casados. Ele pode fazer essa doação com alguma cláusula de incomunicabilidade para depois, quando o filho vier a casar, contrair o matrimônio, não comunicar com o cônjuge? Exatamente. Pode? Pode sim. Ele pode gerar aí, o sistema já constitui o sistema com cláusula de incomunicabilidade, empenhorabilidade e inalienabilidade. O filho não pode vender, não pode dar em garantia, penhora, nada disso, né? Não pode ser penhorado o bem. E também não é comunicado com o cônjuge. O cônjuge, ele vai poder usufruir do bem, se o pai assim permitir, junto com o filho, mas a partir do momento que ele disser, estou me divorciando, vai embora sem levar nada do que era do sogro. Não comunica com o patrimônio do cônjuge, então, se tiver essa cláusula. Não comunica se tiver essa cláusula, se tiver no caso, o planejamento bem elaborado, com todas as formas de estratégias utilizadas da forma correta. Tá, e agora eu vou seguindo essa linha de raciocínio do Lourenço aí, vamos imaginar um cenário. Fizeram esse trem aí o sogro acabou gostando mais da nora do que o filho. E ele quer retirar essa cláusula aí, ele quer anular essa condicionante, digamos assim, né? Essa condição. É possível? Veja bem, Fornari, o pai ele continua administrando os bens como se fosse dele antes. Ele pode mudar esse contrato social, o acordo de sócios, na forma como ele bem entender. Uma vez feito o contrato social, a alteração só depende do pai. Agora, no acordo de sócios, ele tem que ter a assinatura dos filhos. Então, se a gente tiver um acordo de sócios onde o filho não concorda em passar mais para a esposa, ou enfim, alguma questão de desentendimento ali, vai depender da autorização dos filhos. Mas se não tiver no acordo de sócios, o pai ainda pode decidir fazer o que ele bem entender com o imóvel, com o patrimônio, né? Márcio, tu me diria que a holding, o planejamento patrimonial, é uma espécie de investimento? Eu diria que é mais do que um investimento, eu diria que é uma necessidade. E hoje, se você pensar em deixar um dinheiro para o teu filho, por exemplo, para ele gastar com inventário, você vai fazer um seguro de vida. Seguro de vida, eu penso que quando eu tenho um seguro de vida para beneficiar os meus filhos. Né? Para eles receberem o dinheiro e ter uma vida estável ou melhor do que tem enquanto eu estou aqui. A partir do momento que eu deixar eles com um processo de inventário para resolver, além das brigas que eles vão sofrer, vão enfrentar ali na frente... Você foi metade do dinheiro do seguro de vida. Vai mais do que o dinheiro de seguro de vida, às vezes, dependendo do qual é o seguro que eu deixei. Então, esse investimento, que tu diz, eu digo que é mais do que necessário de se fazer numa holding familiar, e até mais do que o seguro de vida, né? E por falar em investimento, Márcio, quero apresentar o novo parceiro comercial do Café com Lei. É a Foco Investimento. Você está buscando uma forma segura, inteligente e planejada de investir? O consórcio é a modalidade que mais cresce no Brasil, com parcelas acessíveis, com excelente rentabilidade e total segurança. Com a Foco Investimento, você investe no seu patrimônio de maneira estratégica, garantindo mais segurança para o seu futuro e oportunidades reais de crescimento. Entre em contato agora mesmo e descubra por que o consórcio é a melhor escolha de quem investe com consciência e resultados. Foco Investimentos. O seu futuro merece foco. Acesse focoinvestimento.com.br e saiba mais. E depois que sair a carta lá do consórcio, esse vivente aí vai comprar um carro. E o carro só tem um lugar para mandar arrumar e fazer as revisões preventivas. É lá na 201 Oficina. Porque lá eles cuidam do carro como se fosse deles. Eles trabalham sempre com a maior transparência possível. Um abraço pro nosso amigo Caio. Márcio, dando sequência, agora eu quero falar um pouco sobre os riscos, as
dificuldades da holding. Se é que existe, né? Se é que existe. Mas quais são os erros mais comuns cometidos por quem tenta montar uma holding? Eu diria que o erro mais comum, o erro que as pessoas mais cometem é constituir o sistema acreditando que basta fazer um contrato. A pessoa vai lá, pega um contrato simples, põe na junta comercial e esquece das cláusulas protetivas ou até das cláusulas sucessórias. Eu acho que esse é um dos erros muito grandes que acontece e acaba prejudicando aí não só a sucessão, os herdeiros, mas às vezes até deixa de ter algumas economias que poderia ter para a família perpetuar aí o patrimônio por várias gerações. Em termos de custo, qual é que seria o custo inicial, a burocracia existente para abrir essa holding? Olha só, não existe como dar definir corretamente aqui os custos de cada realidade. Cada família tem um custo, no caso uma realidade, e cada realidade tem um custo para implementação, assim como no inventário, né? A gente não tem como entregar um padrão de custos, mas você inicia para essa sessão de viabilidade, que eu falei no início. A sessão de viabilidade ela tem um custo aí variável, né? A gente tem épocas do ano que tem algumas vantagens quando é feito um seminário. A gente tem incentivos do resolvedor, que a gente fala. Esse incentivo ele garante para as pessoas que têm interesse na constituição do sistema vantagens nos custos financeiros. A gente só tira o custo da implementação aí do trabalho do escritório, os custos do escritório, não tiramos lucro, né? E dentro dessa sessão de viabilidade, a gente vai constatar se tem a viabilidade do sistema, evoluindo, sendo positiva a viabilidade, a gente parte para o que estrutural, que é onde a gente vai encontrar o custo real de implementação. Aí eu posso dizer para ti qual vai ser o custo daquela realidade, daquela família. Essa análise de viabilidade ela é uma análise jurídica. Análise jurídica e contábil. Já tem a participação de um contador nessa análise? Já, nós temos 3 escritórios de contabilidade parceiros e a gente pode indicar esses escritórios como parceria, né? Como a assistência junto, ou o cliente pode trazer o escritório dele mesmo. Via de regra, a gente entrega o nosso escritório já com todos os trabalhos, porque é mais, trabalha já em conjunto, a gente já tem uma similaridade no trabalho e acaba vinculando melhor. Esse programa vem com o apoio de 3E Engenharia, infraestrutura urbana que transforma visões em realidade. Um abraço para o amigo Eduardo Demarco. Márcio, em quais casos, se é que existe, não é vantajoso criar uma holding familiar? Eu diria que só não é vantagem se o pai não quer entregar uma proteção para o patrimônio do filho. Hoje, a gente até atende pessoas que elas querem começar a criar patrimônio, começar a gerar valor, para agregar valor para a família. E isso, a gente já orienta a pessoa para ela começar constituindo um CNPJ e adquirindo patrimônio lá por esse CNPJ. E ele já deixa tudo organizado para as próximas gerações e o patrimônio já é adquirido lá através de uma holding, como a gente mencionou antes aqui com o Fornari. E essa já é uma vantagem muito grande para aquela geração que vem posterior, na próxima geração depois do pai. Então, pelo menos a gente tem conhecimento que a maioria das pessoas adquirem patrimônio, né? Vivem a vida, começam a se preocupar com o inventário, já são pessoas de certa idade, e aí eles vão pensar no planejamento com uma holding. Mas tu acabou de dizer que o caminho ele pode ser inverso. A pessoa mais nova, que está começando a vida, começando a trabalhar, ela tem um planejamento de adquirir bens, ela pode montar essa holding antes. Esse é isso mesmo? É o melhor cenário que teria, Lorenzi, porque a pessoa já constitui um sistema com um custo bem abaixo. É o menor custo possível é quando não tem patrimônio para integralizar. Ele vai começar integralizando dinheiro. O dinheiro tu vai lá, integraliza, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Depois a empresa compra o imóvel. E a empresa vai ter o imóvel e assim vai sucessivamente, vai trabalhando, vai comprando, o próprio investimento do consórcio pode ser feito pelo sistema, né? E se for consórcio, é na Foco Investimentos, hein? Exatamente. Então, esse sistema, ele possibilita que seja feito dessa forma também. E, Márcio, deixa eu te pedir uma coisa. Por exemplo, assim, ó.
Vamos usar casos práticos que fica fácil de nós entender e do pessoal que está assistindo também. Por exemplo, eu hoje tenho aí 30 e poucos anos, resolvi abrir uma holding, tá? Pensando nos meus filhos, nos meus netos, lá, bisnetos talvez, se Deus me conceder essa graça. O meu nome nessa holding vai ficar fixado enquanto tiver gente tocando ela. E veja que bonito que ficaria, né? Lá no fim, daqui a 4 gerações, isso foi graças ao meu tataravô, Que é legal. Ele fica ali fica eternizado. vinculado. Se você assim decidir, sim, você pode pôr lá uma cláusula de que esse patrimônio vai ficar naquela pessoa jurídica, aquele nome e vai perpetuar assim. Agora pode as próximas gerações não gostar lá, meu Márcio Holding. Não gostou do nome, altera o nome, né? Isso é possível também. Sensacional, cara. Sensacional. Vamos chamar mais um parceiro comercial, meu amigo Lorenzi? Bora lá. Mais um apoiador no Café com Lei. É a Kalinka Isabel Lorenzi Terapias Naturais. Há 20 anos transformando vidas através das terapias energéticas e do axé. Kalinka Isabel Lorenzi é terapeuta holística, sacerdotisa, magista e ialorixá do culto tradicional iorubá. Terapias: cura quântica, apometria quântica, eteriatria, orixá reiki, ordem Amarilis, barras de Axis, Theta Healing, cabala, magia, poder das ervas, patuás, tarôs, cartas ciganas, búzios, jogos de Niganga e jogo dos 12 búzios de Exu. Um abraço e um beijo para Kalinka Isabel Lorenzi. Márcio, conheço muita gente que precisa de terapia e provavelmente procura a Kalinka Isabel Lorenzi porque tem confusão no inventário. Não fizeram a holding, não se planejaram. Aí o patriarca faleceu e começa o inventário. E no inventário começam as brigas, as confusões pelo patrimônio. E eu sei que a holding, ela evita muitos desses conflitos. E até agora nós estávamos falando de economia de dinheiro, né? De quanto vai reduzir de custo para o inventário, se fazer a holding, mas esse abalo nas relações familiares, o que a holding pode contribuir com isso? Muito bem, Lorenzi. O que acontece? Muitos pais dizem, eu eduquei muito bem meus filhos, eu sei que eles não vão brigar para divisão de bens, não vão brigar por bens. Confia. Confia. Eu acredito neles, né? Mas acontece que às vezes tem alguns acessórios juntos, o genro, a nora, o primo, o tio, que botam uma pilhazinha e acaba dando uma confusão. Sempre tem uma confusão. E o planejamento patrimonial, a holding familiar, ela vem com o intuito de deixar já tudo organizado para a próxima geração, aí o filho, os netos receberem esse patrimônio de forma segura, como o pai e a mãe definiram. Então, não existe esse atrito, porque o pai já deixou definido. Quando o pai deixou definido lá no contrato social e no acordo de sócios que os bens vão ser partilhados daquela forma, os filhos só vão vir e assumir o que cabe a eles. Eles não têm mais como discutir isso ou aquilo, não gostei da cor desse blusão que me deixaram aqui. A entrada da minha lavoura não era por aqui, era por lá. Não, já está lá no acordo de sócios e vai ter lá a verbação, tudo certinho, da onde é o que e o que vai receber. E se no meio dessa folia aí aparece um filho de fora que não tá nesse quadro societário aí? Isso aí deve ser perguntado bastante também, né? É isso que a gente sempre busca, a informação completa da família. Porque se surgir alguém de fora, o direito à legítima ele existe. Então não tem como a gente fraudular uma sucessão. A gente deixa tudo organizado. Se a família trouxer essa informação pra gente, a gente beneficia essa pessoa com o quinhão que cabe a ele por fora do sistema, se eles não quiserem ter a sociedade juntos, ou já integraliza o patrimônio e ele entra como sócio também. Sim. Tem muitas famílias que têm um filho fora do casamento, mas eles se dão bem. Né? É que às vezes não aparece, né? Aparece só na hora que morre o... E aí aparece o problema. É. E a holding protege também, evita a confusão aí se caso acontecer. Se for um caso conhecido, que o profissional que vai elaborar o sistema conheça, saiba da existência dessa situação, é possível se organizar isso sim. Muito bem.
E ainda, falando dos desafios da holding, né, nós falamos que tem uma redução de custo atrelado nisso, mas eu queria também entender a respeito da reforma tributária, Márcio, que foi aprovada há pouco, que está passando por regulamentação ainda, né, e vai ser implementado ao longo dos anos. Qual o impacto dessa reforma para as holdings? Olha só, a reforma tributária ela impactou muito já a sucessão em relação ao ITCD, né? A ITCD, que a alíquota era 6% aqui no estado do Rio Grande do Sul, a alíquota já era progressiva no estado, agora ela é progressiva no país todo, todos os estados vão ter que fazer a alíquota progressiva com a alíquota no limite máximo de 8%, que é lá o máximo permitido pela Constituição Federal. Ainda está estudando aí o aumento desse imposto para 16% ou 21% aí, que a gente ainda não tem definido e provavelmente nos próximos anos, independente de partido político que venha a assumir o governo, vai ter essa alteração, muito provavelmente. O que impactou bastante, e isso é uma vantagem para a holding, é em relação à tributação do imposto de renda na locação. A locação hoje, ela na pessoa física pode chegar a 29%, né, o imposto. Aí tem uns quebrados, tá? Vou falar em números redondos, né? E na pessoa jurídica 16%. Hoje, em 2026, provavelmente 34% alguma coisa, 35%. E na pessoa jurídica 19%, quase 20%. Então nós temos essas vantagens. E isso é claro, é fórmula matemática, não é para todo o locador que é cabível isso, que se aplica essa regra. Mas a gente tem essas vantagens no sistema de holding ainda também em relação à reforma tributária. Foi o que impactou nesse momento, além de outras nuances que vão surgindo aí no decorrer agora, que a gente vai tomando conhecimento conforme vai aparecendo, né? Isso. Também tem a questão que tem a possibilidade de ter uma tributação sobre o lucro da empresa, que era isento até então. Isso ainda não está valendo, mas eu acho que tá passando por uma regulamentação, pela aprovação ainda, né? Eu acho que chegou agora com o presente de Natal, agora nessa semana aí foi aprovado. Já foi? Então quem tiver rendimentos acima de 50 mil reais tem mais 10% de imposto aí para pagar junto na... E falando em imposto, reforma tributária e esse tendel todo aí que me dá um nó na cabeça, por isso que a gente tem que ter contador bom. E o nosso contador é lá da LC Contabilidade. Lá na LC você encontra especialistas no agronegócio que cuidam da sua propriedade mês a mês. Não deixe para a última hora. Conheça a LC Contabilidade e descubra como a tecnologia pode simplificar sua rotina no campo. Um abraço para a amiga Lúcia e para o amigo Christian. O agronegócio também está bem visado agora também pela Receita Federal, mais do que era. E os escritórios de contabilidade, eles estão prestando assessoria para o setor agrícola, né? Então, você, produtor rural, procure a LC Contabilidade para ficar por dentro, porque o que a gente não faz certo agora é cobrado depois, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a contabilidade, ela tanto salva o teu negócio quanto afunda o teu negócio. Então, a contabilidade, ela é muito importante e associando ainda aqui ao que a gente vinha falando dessa tributação, né? Acima dos 50 mil reais, a gente tem que considerar que o sistema de planejamento patrimonial é muito importante para isso também, porque você pode distribuir de forma diferenciada esse valor, né? Por exemplo, um CNPJ que você tem um faturamento de 80 mil reais. 10% do que passar de 50 já vai ser tributado. Mas você pode distribuir isso de formas diferentes. Por exemplo, 2 CNPJs. Tem como articular isso. Tem então, estratégias aí, né? Tem estratégias para a gente tributar menos e trazer essa vantagem também para você. Excelente. Barbearia Pilco, conectando pessoas e elevando propósitos. Lá você encontra um ambiente moderno, aconchegante, com diversos serviços de barbearia estética masculina, produtos, perfumes importados e também uma cafeteria para o seu lazer. É aqui na Duque de Caxias, no bairro Vila Marim, Sarandi. Márcio, vamos pro próximo tópico agora aqui. Eu queria que tu olhasse para a câmera e falasse pro pessoal qual que é o momento ideal para montar uma holding. Olha só, o momento ideal para montar uma holding é agora. Porque é agora que você está sabendo qual é a tua realidade, o teu momento para organizar o teu patrimônio, deixar tudo organizado para a próxima geração, para os próximos teus filhos, teus netos, receberem tudo que você construiu, tudo teu esforço, teu
suor, o teu sacrifício, tu abriu mão, finais de semana de estar com a tua família, nas datas comemorativas, talvez não passou aniversário com teu filho, para construir um patrimônio, para deixar alguma coisa melhor, uma segurança maior para o futuro dele. E o momento de você constituir esse sistema é hoje, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então, pode ter uma mudança legislativa, pode ter alguma alteração na constituição desses sistemas, pode acontecer alguma coisa conosco. Então, é muito importante que você organize agora a tua sucessão. Quanto tempo leva, em média, para estruturar essa holding? Olha só, Chiqueleiro, nós temos situações de 57 dias a pessoa sair com patrimônio já institucionalizado dentro de um sistema. E temos situações de 3 anos e ainda não foi finalizado. Então é muito relativo. Depende muito da condição dos imóveis, de como a família está constituída. Uma variedade de fatores que influenciam nisso. Cada caso é um caso e a gente não tem como levar isso ao pé da letra. Mas, via de regra, em 3 meses, 6 meses, a gente consegue constituir na maioria dos casos. Até porque a holding é abrir uma empresa. O que dificulta é entender, integralizar o patrimônio, resolver as pendências de cada um deles, se acertar nas regras em que vai acontecer a holding, né? Imagina que seja isso, né? Imagina uma reunião de família com 4, 5 irmãos e deixar tudo alinhadinho. Eu acho que essa deve ser a parte mais burocrática. Ou estou enganado? A gente depende também muito de repartições públicas, né? A gente precisa da certidão de imunidade do ITBI no município, precisamos do recolhimento do ITCD na Secretaria da Fazenda do Estado, a gente precisa da junta comercial, que ela analise os contratos sociais, e acima de tudo, essa reunião com a família, como você mencionou agora, organizando tudo como eles pretendem deixar, e às vezes tem a própria insegurança dos pais, né? De como que eu vou deixar a gestão desse patrimônio na mão desse meu filho, que ele não tem responsabilidade para isso, eu quero deixar outra pessoa gerindo, e aí não tem coragem de falar, e a gente ajuda nesse sentido, né? Direcionar para quem vai ser gestor do negócio. E agora, caminhando para o final já do podcast, conta um caso prático envolvendo holding que te marcou. Um caso que me chamou muito a atenção, de uma senhora. Ela era advogada, inclusive por coincidência, e ela nos procurou porque ela já tinha constituído um sistema de planejamento. Mas ela acreditava que tinha alguma coisa não estava consistente. Ela via isso, mas não identificava o quê. Aí a gente começou a analisar o sistema dela. Ela tinha algumas lojas lá em Porto Alegre, na capital, mas ela já estava residindo em Florianópolis. E junto dela, um filho com problemas de drogas e álcool. Ela não sabia como fazer a gerência desse patrimônio para chegar com segurança na mão dos filhos e esse filho não se desfazer de tudo no final. E o que a gente constatou ao analisar os contratos sociais? Que não tinha sido feitas as cláusulas sucessórias. Esse sistema estava elaborado apenas para a economia do imposto de renda nas locações. Então ela tinha uma vantagem na holding que ela tinha, mas não a segurança que ela pretendia. E a gente, então, como ela tinha 2 filhos, um era gestor de empresas, era administrador, a gente nomeou ele como administrador desses bens na falta dos pais, e ela constituiu um sistema, então, aí com a finalidade que ela queria, que era a própria sucessão de forma organizada, evitando aí que o filho viesse a perder patrimônio no futuro. E isso garantiu também o neto, né, que é filho desse filho problemático, e acabou aí beneficiando todo o grupo familiar. Eu achei muito interessante porque era uma preocupação, uma senhora já com 80 e tantos anos, a preocupação grande dela era proteger o futuro desse neto e a holding entregou isso para ela. Realmente a holding, ela evita conflitos, ela reduz custos, ela facilita a gestão do patrimônio e contribui para que ele seja preservado ao longo das gerações, né, Márcio? Gostei muito da conversa de hoje, acho que foi muito produtiva. Gostaria de te oportunizar a última mensagem para o nosso público, antes de encerrar no Café com Lei, e na sequência passar a palavra para os amigos também. Quero agradecer aqui primeiro aos colegas, né? Aqui o Lorenzi, o Fornari, o Chiqueleiro, pela oportunidade de trazer essas informações para as pessoas. É muito importante a gente entregar o conhecimento para as pessoas para desmistificar justamente essa questão da holding, que ela pode entregar planejamento patrimonial de forma eficiente,
pode proteger o patrimônio e garantir o futuro de outras pessoas que estão aí vindo para garantir o nosso futuro, né? Então, é muito importante que as pessoas saibam que existe o planejamento patrimonial através da holding e que implementem isso na família de cada um. Márcio, que aula tu nos deu hoje de planejamento patrimonial? Eu fiquei muito feliz. Tenho certeza que todos de casa também gostaram e aprenderam. E abriu a mente de muitas pessoas, inclusive a nossa, quanto a planejamento patrimonial. Muito obrigado. O Café com Lei fica sempre de portas abertas para te receber aqui em novas oportunidades. Obrigado mesmo. Márcio, então eu queria te agradecer, dizer que é uma honra para nós receber você aqui no nosso estúdio, né? Até então era escritório, agora é estúdio, né? Dizer que foi excelente, uma conversa muito esclarecedora, tá? Esse papo todo de família me lembrou até meu cunhado lá, o Luan Neumann. Um abraço lá pro meu cunhado da Stamp Personalizados. Eles fazem presentes personalizados e brindes para a empresa, excelência em brindes corporativos e presentes personalizados. E ele mandou um regalo aqui para ti, uma lembrancinha aí por ter participado do nosso podcast de hoje. Agradecer a tua presença aqui, os teus ensinamentos. E da mesma forma que o Lourenço falou, a gente tá sempre de portas abertas aqui para te receber quantas vezes for necessário e preciso. Você é muito bem-vindo aqui. Eu acho que é um tema que tem que ser desmistificado algumas coisas e explanado de uma forma de fácil entendimento, né? E eu acho, não tenho dúvida que hoje o pessoal tirou muitas dúvidas e agregou muito a nossa história aqui de Café com Lei. Muito obrigado, Márcio. Eu que agradeço, gente. Personalizado ainda aqui. Lá da Stamp Personalizado. Olha aí, muito bom. Agora, hein, muito Márcio? bom. Obrigado aí, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição também. Se vocês precisarem, estou sempre às ordens aí. Só podem contar comigo. Obrigado. Muito obrigado pela tua presença. Foi, como disse o Lourenço, foi uma aula. Eu aprendi muito e imagino que o pessoal de casa também tenha gostado bastante da nossa conversa. A todos vocês que nos acompanham, muito obrigado pela audiência e até o próximo Café com Lei. Um abraço, pessoal.